apeteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. 13. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse, não chores. Obrigado, irmã. 14. E chegando-se, tomou o espírito, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti, levante. E o que fora do defunto assentou-se e começou a falar. Versículo 16. Outros se revelou e glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. No versículo 17 ainda. Alguém queira ler, por favor? E correu dele desta forma por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Mas, irmãos, se eu quisesse dar um pequeno título à meditação desta tarde, eu diria que se tratou de um acontecimento especial na vila de Naim. Para quem conhece o mapa da Palestina, quer dizer que Naim é uma pequena vila que ficava a sul da cidade de Nazaré. E era uma terra tão pequena que é só mencionada uma vez na Bíblia, mas tornou-se conhecida por causa da visita de Jesus e dos seus discípulos. Amados irmãos, e antes de fazermos alguma reflexão sobre esta visita, eu quero dizer aos irmãos que temos sentido pelo Espírito Santo que Deus deseja nestes tempos que a sua igreja também leve às cidades a mensagem evangélica, que a igreja se torne interventora na melhoria das cidades em que está implantada. Não sei se os irmãos sabem, mas Portugal tem vilas, como é o caso do entroncamento, felizmente tem várias casas de oração, mas ainda existem mais de 20 concelhos em que não há uma única casa de oração. É importante, irmãos, que a igreja avance com esta mensagem evangélica para a bênção, para a salvação, para a cura, para benefício das multidões que vivem à nossa volta. Nós sabemos que as cidades têm vida própria, as cidades têm festas, têm os seus espetáculos, os seus divertimentos, as cidades têm as suas festas pagãs e religiosas, amados, têm dias assinalados, mas a Igreja de Jesus não pode acomodar-se às tradições do mundo, jamais. A Igreja de Jesus deve estar presente, mas com um caminho seguro para a paz, para o bem-estar, para a solução de todos os problemas que haja nas sociedades que estão à nossa volta. Nós temos, irmãos, uma guerra espiritual neste tempo. Antes da vinda de Jesus, e quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, maior intensidade terá esta guerra espiritual que estamos travando. Força das trevas está tentando fazer o seu trabalho, invadindo por todo o lado. Nós sabemos qual é a finalidade destas forças das trevas. Como diz a Santa Palavra de Deus, matar, roubar, destruir. Estão tentando cada vez mais mergulhar as cidades na luz, afastar as cidades da luz do Evangelho e levando-as à escuridão, uma vida pecaminosa, uma vida de trevas. Amados irmãos, sem dúvida que a Igreja de Jesus tem que levar uma mensagem salvadora às pessoas,
uma mensagem de cura, de vida abundante, de perdão que Deus quer dar, esperança para que todos tenham alegria e possam acreditar no futuro com uma vida melhor. Amados, o Senhor Jesus veio para contrariar aquilo que está a acontecer no mundo. Veio para dar vida e vida com abundância a todos aqueles que aceitarem o Senhor como seu Salvador pessoal. Queridos irmãos, se não fosse Jesus, se não fosse a Igreja viva de Jesus, nestes tempos, quase que não valia a pena viver, porque é só mentira, só engano, só falsidade, só coisas horríveis que estão a acontecer. Guerras por todo o mundo, cada dia que se abre no noticiário, nós vimos um novo foco de guerra, mais uma inimizade deste país com outro país, desta aliança com outra aliança. Amados, as forças do inimigo estão se preparando para um assalto final. E há um exército de trevas. Há um exército de trevas que está aprisionado, mas que vai ser solto para destruir aqueles que não amarem a Nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exército que já foi visto no mundo. Não é, irmão Samuel? Quantas pessoas tem este exército? Quantos soldados? 200 milhões. 200 milhões de soldados fortemente armados, montados com cavaleiros em cima de bestas, com cabeça de elefante e de leão, com cauda de serpente venenosa, atacarão os homens por toda a parte, até que num dia só, 1/3 dos habitantes da terra poderão morrer. É o que diz lá em Apocalipse capítulo número 9, se não estou equivocado. Amados irmãos, as forças do inimigo são numerosas, são poderosas. Um exército de trevas organizado que tem chefias. Os irmãos conhecem estas chefias, principados. Levaremos uma aula bíblica para falar sobre principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, vulgarmente chamadas por demónios. Há quem pense que Satanás tem mais poder do que efetivamente ele tem. Satanás não tem as 3 capacidades que tem o nosso Deus, que são onipresença, onisciência e onipotência. Satanás não tem esta capacidade, mas tem os seus exércitos que estão organizados, que é como se ele estivesse quase materialmente em cada parte. Na sua ação, na ação das trevas, eles não olham a meios para desenvolverem os seus intentos. Usam todas as armas. Usam a mentira. Por isso, irmãos, qualquer um que nós esteja aqui pode ser um crente muito antigo, mas se usar a mentira, já está do outro lado, já não faz parte das hostes do Senhor. Usam toda a falsidade, promovem guerras dentro das famílias, dentro dos irmãos mais amigos, oferecem convites para o mundo para distrair e afastar as pessoas das santas leis do Senhor. Tem também servos ativos humanos, cheios de demónios, alguns falando falsas doutrinas. E sabem, meus irmãos, que diz a Bíblia, nestes tempos que estamos a viver, quando alguém traz uma doutrina de Cristo, não é muito aceite. As pessoas não gostam muito de ouvir verdades, não gostam de ouvir, gostam mais de elogios, de palmas, de pessoas que possam aumentar-lhes o ego. Agora, pessoas que digam, irmão, irmã, siga o caminho do Senhor, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor.
doutrinas terríveis estão se levantando, cultos ao diabo, ídolos por toda a parte. Amados irmãos, estes 200 milhões de soldados atacarão toda a gente que se vergue a um ídolo humano. Os irmãos lerem o capítulo 9 vão encontrar isto. Amados irmãos, bruxarias, usam bruxarias, feiticarias. Alguns dizem que é magia branca, não faz mal. Gostava um dia termos uma aula sobre bruxaria para verem o perigo que existe. As táticas que Satanás usa para destruir casamentos, para destruir famílias, para destruir tudo. Amados irmãos, sem dúvida que também há jogos ilícitos, cartomâncias e outras coisas. Há crentes que fazem um erro terrível, levantam-se todos os dias da manhã e vão comprar jornal para ver o signo. O signo, se o signo dá sorte, estão-se a entregar nas mãos do diabo, porque a nossa sorte vem do nosso Deus que está sentado no trono, o Todo-Poderoso. Amados irmãos, damos graças a Deus. Todavia que, perante este quadro tão negro, nós temos forças espirituais para combater este exército inimigo. E as nossas forças são bem mais poderosas. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o exército dos céus está trabalhando em favor daqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo. Conosco está o Consolador, o Espírito Santo, que é nada mais, nada menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Temos também 4 graus de chefia espiritual: querubins, serafins, os arcanjos e os anjos. Temos a palavra de Deus, que é a única coisa que permanecerá neste mundo. Lembra-se das palavras de Jesus quando ele disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Bendito seja o nome do Senhor. Temos o sangue precioso de Jesus Cristo. Quando o irmão tiver, digamos, um ataque frontal direto do inimigo, quando o irmão tiver um sonho assustador, quando o irmão tiver algum receio à sua volta, clame pelo sangue de Jesus com toda a convicção, porque você ficará completamente, instantaneamente liberto. Amados irmãos, o Senhor Jesus deixou-nos o seu nome. Ele disse: usareis o meu nome, e em meu nome curareis os enfermos, expulsareis os demónios, e se pisardes alguma coisa maligna, serpentes, escorpiões, planos do diabo, nada vos fará dano algum, porque eu estou convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, ele disse aos seus discípulos palavras tão consoladoras, dizendo que, meus queridos, vou ausentar-me um pouco de vocês com um objetivo: vou preparar-vos lugar. Mas enquanto eu estiver longe de vocês, enquanto eu não estiver com a minha igreja na terra, pessoalmente, não quero que vocês fiquem órfãos. Mandarei para vocês o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos guiará em todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus deixou-nos as 3 armas mais poderosas que nós podemos imaginar, irmãos. Deixou-nos o sangue de Jesus. Jesus subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, mas o seu sangue ficou na terra para poder socorrer qualquer um que clame por ele. Jesus deixou-nos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. A sua palavra que é vida própria. E diz a Escritura que é como que um rio de águas saradoras. Quando a palavra entra, tudo se limpa e tudo se transforma. E deixou-nos, como já disse, o Espírito Santo para nos guiar em todas as coisas. Sabem, irmãos, que infelizmente, porém, há muitas igrejas tradicionais que não resistiram às influências mundanas, deixam extinguir a chama do Espírito, contrariando o que a palavra de Deus diz.
E em resultado disso, milagres não têm acontecido. Ainda domingo passado vimos o pastor dizer isso, e é verdade, não tem acontecido com tanta frequência como gostaríamos. Milagres não têm acontecido e isso tem prejudicado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando há um milagre, quando há uma demonstração clara do nome, do poder de Deus, então normalmente há uma ação de Deus que desperta os corações. Nós devemos desejar, irmãos, e orar todos os dias para que o Senhor renove os seus milagres dentro da sua igreja. A igreja viva de Jesus Cristo deve influenciar o mundo e não deve nunca deixar-se influenciar por ele. O servo do Senhor, nosso irmão Tiago, dizia: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja o Senhor. A igreja de Jesus, irmãos, é, conforme a palavra diz, a casa de Deus, a coluna, a firmeza da verdade. Nós, cada um de nós que faz parte da